Seja bem-vindo ao nosso canal de língua portuguesa. Eu sou o professor Valcir. Hoje nós vamos falar sobre o adjetivo. O adjetivo é uma das classes de palavras que pertence àquele grupo de classes variáveis. Nós dizemos que o adjetivo ele varia em gênero, número e grau. Mas antes disso, o que é o adjetivo? O adjetivo é aquela palavra que atribui uma qualidade, que atribui uma característica a um substantivo. Essa característica pode ser uma qualidade positiva ou negativa, um defeito. Ela vai caracterizar sempre um substantivo. Tá bem? Bom, vamos ver então aqui as variações que o adjetivo apresenta. Em gênero, por exemplo, eu peguei sempre os mesmos exemplos, até para ficar mais fácil este entendimento. Eu tenho o dia lindo, manhã linda. Vejam, uma palavra masculina e outra palavra feminina. Então, lindo, linda, ele vai sempre acompanhar o substantivo. Substantivo masculino, adjetivo também masculino. Feminino, também feminino. Vejam, a palavra linda aqui, ela vai acompanhar, por isso nós denominamos esse termo um adjetivo biforme, porque ele apresenta duas formas, diferente da palavra agradável. Eu tenho dia agradável, manhã agradável. O termo agradável permanece igual para masculino e feminino. Então, adjetivo assim, nós denominamos uniforme. Por quê? Porque ele apresenta apenas uma forma. Desta forma, ele vai acompanhar ambos os gêneros. Isso também vale, por exemplo, para o termo ruim, amável, quente. Posso dizer dia quente, manhã quente. Um dia ruim, manhã ruim. E assim por diante. Ok? Aqui ainda tem uma frase, o dia está lindo. Então nós temos aqui o verbo estar, que é um verbo de ligação. Da mesma forma eu poderia dizer, amanhã está linda, ou o dia está agradável. Número. Bom, o número vai passar a ideia de singular e plural. Como nós vimos aqui, anteriormente estava tudo no singular. Agora nós temos então no plural. O adjetivo ele vai acompanhando sempre a variação do substantivo. Os dias lindos, as manhãs lindas. Os dias estão lindos, ou as manhãs estão lindas. E o termo agradável, como nós vimos aqui, uniforme, acompanha tanto masculino quanto feminino da mesma forma. Isso também vai acontecer aqui no plural. Ele também vai acompanhar essa flexão. Dias agradáveis, manhãs agradáveis. Uma mesma forma, no plural. Ok? Os dias estão lindos, os dias estão agradáveis. E, ainda por último, o grau. Que ideia que passa o grau? Quando nós vimos substantivo, nós também percebemos lá que o substantivo varia em grau. Ele intensifica. Aqui, no caso, intensifica essa qualidade. Então, dia lindíssimo, ou eu poderia também dizer dia muito lindo. Aqui eu estou falando de uma forma sintética, uma palavra só. Ou então um dia muito lindo, eu estaria usando um adjetivo de forma analítica. Manhã lindíssima, manhã muito linda. O mesmo vale para o termo agradável. Vejam, o que mudou aqui? Eu tenho a consoante B, agradabilíssimo. E aqui sim, vejam,
eu vou ter uma variação também lá no final da palavra. Né? Se aqui, né, agradável, ficou a mesma palavra, agora eu vou ter essa flexão, ela vai acompanhar o gênero. Vejam, dias agradabilíssimos, né? Ou então manhãs agradabilíssimas. Eu vou acompanhar aqui a terminação final da palavra. Essa desinência vai acompanhar o termo feminino. Né? E prestar atenção, aqui nós temos essa consoante B. Isso também vale para algumas outras situações. Por exemplo, amável, né? Amabilíssima. Né? Esta mãe é amabilíssima com seus filhos. Né? Então, tem algumas situações que é preciso ter mais cuidado. Ok? Nós vamos ter mais situações sobre o grau do adjetivo e algumas outras situações ainda aqui, falando sobre essa classe de palavras. Aqui eu trouxe diferentes formas como o adjetivo pode se apresentar. Vejam, nós temos de forma simples, composta, primitiva ou derivada. Né? As próprias palavras aqui já nos dão uma orientação nesse sentido. Simples é aquele adjetivo formado por um só termo. Né? Então, frio, brasileiro, quente, bondoso, agradável. Né? Todos os adjetivos que nós já vimos antes aqui, praticamente todos eram simples. Composto são termos formados por duas ou mais palavras. Tá? Azul celeste, socioeconômico, poderia também dizer aqui azul marinho, rosa choque, norte-americano, sul-americano, enfim. Nós teríamos vários exemplos a serem citados. Primitivo, é aquela palavra na sua origem. Dois exemplos: bom, fiel, mal, frio, quente. E derivado: bondoso, amável. Dois exemplos aqui que derivam de outro termo. Então eu tenho o termo bom, tem bondoso. Eu tenho o termo amor e eu tenho amável. Ok? Bom, adjetivo pátrio. O que é o adjetivo pátrio? É aquela palavra que indica, que faz referência a um determinado local, como país, cidade, estado, continente. Trouxe aqui alguns exemplos. Brasil, brasileiro. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Estados Unidos possui aqui 3 denominações: Yankee, estadunidense e norte-americano. Claro que o termo norte-americano ele também pode fazer referência a outros países, já que não é apenas Estados Unidos, país da América do Norte. Depois, citei aqui alguns casos ainda, por exemplo, Paraná, paranaense, podia dizer aqui também Santa Catarina, catarinense, ou Barriga Verde, carinhosamente chamado também, né? Do Rio Grande do Sul, mais conhecido como gaúcho, ou sul-rio-grandense, Brasília, brasiliense, Rio de Janeiro. Eu trouxe aqui de propósito porque nós temos 2 situações para Rio de Janeiro também, né? Tem o cidadão que nasce, vamos por assim, quando faz referência ao estado do Rio de Janeiro, usa-se fluminense. Quando faz referência ao município, usa-se carioca. Então tem que ter esse cuidado. Tá? Bom, aí cada um vai pensar aí
na sua cidade de origem, no seu estado em que vive ou na sua cidade onde mora, tá bem? Locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? É uma expressão formada por duas ou mais palavras empregada no lugar de um adjetivo, tá? A locução adjetiva sempre vai ter a presença de uma preposição. Alguns casos aqui, alguns exemplos. Amor de mãe, veja, eu posso dizer amor maternal. Aqui eu tenho a locução adjetiva. Aqui eu tenho apenas o adjetivo. Ondas do mar, a locução adjetiva. Aqui tem a preposição de, tá? Ondas marítimas. Mas nem todas as locuções adjetivas permitem essa troca por um termo apenas. Eu trouxe aqui mais outros exemplos que ilustram justamente essa observação que eu acabei de fazer. Sala de aula, não tem como aqui, não existe um termo para substituir de aula. Tá? Ou sala de estar, sala de jantar, tá? E assim nós teríamos outras situações também que nós poderíamos aqui citar, tá bom? Ainda vamos falar sobre o grau, de que forma o grau pode se apresentar. Comparativo, o grau superlativo, já vamos ver. Para terminar o assunto do adjetivo, vamos retomar o grau. Nós vimos lá no início do assunto, né? Falamos em gênero, número e grau, e nós temos mais informações deste aspecto sobre esse assunto aqui. Tá? Grau do adjetivo pode se apresentar de forma comparativa ou superlativa. Vamos ver isso aqui. Comparativo. Vejam, a própria palavra já diz, existe aqui uma comparação. Tá? E essa forma comparativa, ela pode ser aqui de três formas: superioridade, igualdade ou inferioridade. Tá? Vejam aqui, este prédio é mais alto que aquele. O adjetivo é alto, tá? Está destacado aqui. Tá? E aí eu tenho o termo mais e outro termo que. Estas duas palavras, mais que vão justamente caracterizar essa comparação de superioridade. Igualdade, o que acontece? Aqui eu estou comparando, tá? E eu vou ter também duas palavras que vão me indicar esta igualdade. Tão e quanto. Vejam, esse prédio é tão alto quanto aquele. Eu estou aqui novamente destacando o adjetivo alto. Eu tenho aqui a palavra tão, quanto. E por último, inferioridade. Aqui nós vamos ter novamente o adjetivo alto. E qual é a palavra agora? Menos, né? Este prédio é menos alto que aquele. Vejam, eu sempre tenho então aqui essas três palavras-chave que vão me dar essa orientação. Depois nós temos o grau superlativo. Vejam, comparativo, fazendo comparação, superlativo. O que diz o grau superlativo? Ele pretende aqui intensificar essa qualidade comparado a um todo, a uma situação geral. Então nós temos aqui também, pode se apresentar de forma relativa ou absoluta. Tá? Primeiro, o grau relativo de superioridade. Este prédio é o mais alto da cidade. Veja, aqui eu tenho aqui o termo cidade, então o prédio está aqui sendo visto dentro de um todo, dentro da cidade. O adjetivo é alto, tá? E a palavra mais que faz esta ênfase, essa caracterização da superioridade. Depois, ainda o relativo de inferioridade. Novamente, a relação a um todo, que é, neste caso, estado. Aqui eu tomei exemplo praia. Tá? Qual é a qualidade da praia aqui? Qual é o adjetivo? Poluída. Esta praia é a menos poluída de nosso estado.
Então, relativo de inferioridade. Tá? Em relação a um todo, a um conjunto, ao estado, esta é a menos poluída. Ok? E ainda nós temos o grau aqui superlativo absoluto, tá? Que pode também se apresentar de duas formas, ou de forma sintética ou de forma analítica. Sintética significa um termo só, tá? É uma síntese, é resumido. Então, este prédio é altíssimo. Veja, uma palavra, um adjetivo aqui. Ou então, este prédio é muito alto. Aqui, de forma analítica, eu tenho duas palavras para expressar a mesma ideia, ou seja, esta qualificação, este adjetivo. Tá bem? Bom, dessa forma nós estamos concluindo o assunto do adjetivo. Se você gostou do vídeo, curta, você pode também compartilhar com seus colegas, amigos. E importante, inscreva-se no canal.